som. Boa noite, igreja. Boa noite. Eita, vamos de novo. Boa noite, igreja. Boa noite. Convido os irmãos a se colocarem de pé. Vamos louvar e agradecer o nome do Senhor nesse domingo especial. Lembrando os irmãos que o nosso culto está sendo transmitido ao vivo no YouTube. Então, os irmãos que não quiserem aparecer, por favor, não transitem aqui na frente da câmera. E eu convido você nesse momento a louvar e agradecer o nome do Senhor, porque o Senhor nos sustentou. E mais um domingo nós estamos aqui para louvar e agradecer aquele que é digno do nosso louvor. Amém? possa permanecer aqui em nossa presença, no teu tempo. Nós somos igreja, Pai. Que
que o Senhor habite em nós. Muito obrigado por essa oportunidade. Continue conosco. Que o Senhor traga até o culto aquelas pessoas que ainda estão vindo. Traga-os em segurança, Pai. Não permita que o inimigo venha entrar na vida de nenhum de nós. Esteja conosco no decorrer desse culto, desse domingo, dessa semana, de todos os dias de nossas vidas. Porque é tudo para a honra e glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, povo de Deus. Nós estamos num mês muito especial, que é o mês da Juventude. Tem jovem aqui nessa igreja? Então eu convido os irmãos a lerem conosco o nosso tema desse mês da juventude. Vou pedir primeiro para as mulheres lerem. Vamos em uma só voz. 1, 2, 3 e... O extraordinário em nós. Agora os homens. O extraordinário em nós. Agora os jovens. O extraordinário em nós. Agora toda a igreja em uma só voz. O extraordinário em nós. Amém. Glória a Deus. Que possamos viver o extraordinário do Senhor todos os dias, porque o Espírito Santo habita em nós. Amém? Convido a igreja agora a ler Efésios. Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Amém? Nesse momento, eu vou convidar aqui na frente a irmã Luciene, que vai estar orando pela vida dos enfermos, daqueles que precisam. Se algum irmão tem algum pedido de oração, eu peço que fale agora brevemente, que nós vamos estar orando e intercedendo nesse momento. Alguém tem algum pedido? Pelo Júnior, está internado ainda 20 dias. Tem quase 22 dias, eu acho. Está internado em relação ao Pelo Carlos também, né? A gente pediu também pela esposa do Luiz Carlos, companheiro de trabalho, Marcele dos Santos. Ela tem um câncer no tumor maligno no seio. Mais alguém? Eu, semana passada, pedi para os irmãos estarem orando pela vida do meu colega de trabalho, Leandro, acidente de moto. E às 5 horas da tarde de hoje, infelizmente, ele veio falecer. Então, que a igreja possa estar orando para a família, está sendo confortada e o pai possa receber. Família do Naldo também, sua avó também faleceu semana passada. Estamos chorando pela família. O irmão Cláudio, Miguel. Miguel Carlos. Pelo irmão Francisco. Pode ser que eu não venha mencionar, mas Deus já escutou todos os pedidos que estão no nosso coração. Bom, oremos. Grandioso Deus e eterno Pai, Senhor, muito obrigado, Deus, por mais esse dia, Senhor, que o Senhor nos dá na sua presença. E nós estamos aqui porque o Senhor preparou esse dia para que nós estivéssemos em comunhão com os nossos irmãos. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito até aqui. E nós, nesse momento, colocamos diante de Ti pelos enfermos, ó Deus, que necessitam, Senhor, a cada dia, Senhor, do Teu poder, da Tua presença, do milagre vindo das Tuas mãos, ó Deus. Mas tudo conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. E colocamos todos aqueles pedidos de enfermidade que foram colocados diante da Sua presença. Tu sabes, Tu conheces, cada um deles conhece os nossos corações. Por aquelas pessoas, Senhor, que estão enlutadas, pela família que estão lidadas, que o Senhor possa confortar o coração de cada um. Fique conosco nessa noite, nos dando o Teu amor, a Tua graça, Senhor, o Teu entendimento, a Tua direção em tudo que nós viemos a fazer. E que nós possamos estar com os nossos corações abertos para ouvir, Senhor, a Sua mensagem, para ouvir, Senhor, os Seus louvores, para que nós possamos estar aqui em comunhão com cada irmão. Toma, Senhor, conta do culto, porque essa direção é do Senhor em primeiro lugar. E tudo que nós viemos a fazer seja para a honra e glória do Teu nome. E em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Nesse momento eu quero conhecer, a igreja quer conhecer os visitantes. Temos visitantes aqui nessa noite? Sim? Vou pedir então para que se coloque de pé, por gentileza, para que a gente possa te conhecer, te abraçar. Temos visitantes? Amém, glória a Deus. Temos mais visitantes? Então eu convido a igreja agora a saudar os nossos visitantes dessa noite, aquela saudação bem calorosa. Vamos juntos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus e vão vencer.
fica conosco para sempre. Amém? Hoje é um domingo muito especial. Hoje é o domingo do Dia dos Pais. E nesse momento eu queria estar lendo para os irmãos um poema que diz: Pai é espelho, proteção e abrigo, amigo que nos aponta ao melhor caminho, com amor nos ensina, com exemplo nos guia e com oração nos guarda todos os dias. Amém? Nesse momento eu queria pedir então para todos os pais aqui presentes se coloquem de pé. Todos os pais. E os filhos que estiverem aqui vão estar agora nesse momento do lado do seu pai, que a gente vai fazer uma oração especial dos dias dos pais. Então cada filho vai encontrar o seu pai, abraça ele, diz o quanto ama, o quanto está feliz por estar aqui essa noite com ele. E nós vamos fazer essa oração especial. Amém? Todos juntos? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada porque hoje, ó Deus, nós comemoramos o Dia dos Pais, Senhor. Muito obrigada, ó Pai, por cada pai presente, ó Pai. Cada pai que é um espelho, é um exemplo, ó Pai, para os filhos. Que o Senhor venha abençoar, ó Deus, cada pai aqui, Senhor, cada família aqui representada. Que o Senhor continue a fortalecer, que o Senhor continue a guiar, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, venha conduzir a vida deles, para que eles possam, ó Pai, conduzir a família da melhor maneira possível, de acordo com a Tua vontade, Senhor. Entrega a vida deles, de todas as casas, ó Deus, todas as famílias aqui representadas, Senhor. Que o Senhor continue a guardar, a livrar, ó Pai, que o Senhor continue sendo o sustento de cada família, Deus. Essa é a minha oração, qual eu faço não porque eu mereço, mas em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, então, vamos para os nossos comunicados. Aquele momento, todo mundo já fica aí com a agenda atenta, porque nós temos muitos eventos nesse mês. Vou começar falando de um evento que está chegando e eu quero saber se a mulherada está atenta. Acampamento da MCM, acampamento das mulheres. Vai acontecer do dia 15 a 17 de agosto. O ponto de encontro aqui na sexta-feira, aqui na igreja. 6h30, ok? Então aguardamos todas as mulheres, está chegando, já faça a sua mala, não esqueça nada, porque mulher, a gente, é shampoo, é condicionador, é pente, é creme, então já vamos nos organizando porque está chegando. E os homens, no dia 16, no sábado, vai ter resenha dos homens aqui na igreja, às 5h30 da tarde? 17 horas. Às 5 horas, 17 horas. Então todos os homens podem vir para cá. As mulheres vão estar no acampamento, os homens vão vir aqui para a resenha. Fechado? Resenha dos crianças. Também lembrando, irmãos, que todos devem entregar as doações para a marmita até o dia 20, que é uma quarta-feira aqui na igreja. Então todos aqueles que colocaram seu nome na relação, que está no grupo da igreja, por favor, não esqueçam de trazer, para que possa ser organizado direitinho, conforme a irmã Suzete tinha pedido. Não estou encontrando ela aqui agora, mas que ela pediu que entregasse até o dia 20, por gentileza. Também temos está chegando, né, em outubro, não esse mês, encontro de casais, do dia 3 a 5 de outubro. Não sei se tem arte aí na mídia, mas para maiores informações os irmãos podem procurar o pastor ou a irmã Luciene. Também está chegando a nossa carreta missionária. Então, os irmãos que querem participar, contribuir, podem procurar a irmã Sônia. Fiquem à vontade para estarem ajudando nesse evento que vai ser uma bênção aqui no nosso bairro. Em nome de Jesus. Também está chegando, pode anunciar, Daniel, Congresso dos Jovens? Vou pedir o Daniel aqui para falar então, de Congresso dos Jovens, né? Também, fala também. Boa noite, igreja! Boa noite! Queria fazer um convite especial para cada um dos irmãos. Não tem idade, você é muito bem-vindo ao nosso Congresso Jovem, amém? Amém! Amém. Será nos dias 29 a 31 de agosto. Você é nosso convidado. O nosso tema, como já tem sido projetado,
o extraordinário em nós. Não falte. Amém? Ao longo dos domingos vamos passando mais informações e mais instruções. Amém? Nesse momento nós teremos uma participação especial com as crianças. Então eu vou convidar aqui a Paola. Que isso? Paola? Vamos, Paola! Aleluia, Paola! Fica de olho, Daniel, viu? Parabéns aos papais, essa foi uma homenagem do Ministério Infantil para vocês. Eu queria pedir que todos os pais ficassem de pé, que o Ministério Infantil preparou uma lembrancinha para vocês. Eloá e Lavínia, me ajuda aqui a entregar, por favor. Parabéns pelo dia de vocês. Só os papais. Ninguém é pai ainda. Aqui, Lavínia. Enquanto
pais vão recebendo a lembrancinha, eu vou pedir para a Thalita projetar, por gentileza, 2 Coríntios 9:7. Todos os pais receberam? Sim? Vamos ler todos juntos aí com a sua voz, irmãos? Cada um Contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou com necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém. Nesse momento, então, os irmãos que trouxeram seus dízimos, as suas ofertas, fiquem à vontade para entregar aqui no gasofilaço, enquanto nós estivermos louvando ao Senhor. Que você também venha entregar a sua vida a Ele, consagrar. Você que ainda não pode ofertar, não pode contribuir, que o Senhor esteja abençoando, abrindo uma porta de emprego. E lembrando que nós estamos em campanha de obras. Então, que se você não sentir o desejo no seu coração de ofertar, de abençoar a obra para a construção do novo templo, vocês fiquem à vontade nesse momento.
esses dízimos e ofertas que foram entregues aqui. Que o Senhor continue abençoando e prosperando, que o Senhor continue multiplicando os celeiros para que a gente possa continuar abençoando essa casa, que essa casa possa abençoar mais e mais vidas. Muito obrigado por isso, que o Senhor também abra portas de emprego para aqueles que ainda estão desempregados. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor. Peço que vocês coloquem de pé nesse momento. Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Cante isso. Preciso de ti, Senhor. Quebranta meu coração. Como a costa anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca.
tema, o extraordinário. E foi esse amor extraordinário que nos fez estar aqui hoje, nesse momento. Foi por causa deste amor que deu a sua vida por nós, que hoje estamos aqui hoje, celebrando mais um Dia dos Pais, com nossos pais, aqueles que ainda os têm, e aqueles que ainda não têm mais os pais, que seu coração fique confortável, porque seu pai está nos braços do Senhor nesse momento. Está lá de cima, cuidando de você, junto ao Pai, e não tem melhor lugar para a pessoa estar. Esse amor extraordinário que faz você abrir seus olhos todos os dias e agradecer, ser grato a Ele. Obrigado, Deus. Obrigado pela oportunidade, pelo ar que eu respiro, Senhor. Continue conosco. É esse amor extraordinário que fez você estar aqui hoje. Ele me ajuda a ser quem falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar. Ele não desiste porque ele não é homem pra mentir. E não se arrepende, pois não é filho do homem ruim. Ele me ajuda a ser quem falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar. Ele não desiste porque ele não é homem pra mentir. E não se arrepende, me entende.
nas suas mãos, te agradecer pelo privilégio de poder te adorar. Quero te agradecer pelo privilégio de mais um dia que o Senhor nos deu. Muito obrigado por mais um dia, muito obrigado pelo seu amor por cada um de nós. Jesus, te entregamos essa adoração porque ela é para ti. Que o Senhor receba esse momento de adoração e que o Senhor continue conosco ao longo desse culto. Pai, muito obrigado porque o Senhor se faz presente em nosso meio. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Convido aqui na frente as crianças e as tias. Vou convidar também o mensageiro dessa noite, o irmão Jonathan. Vou pedir para que o pastor Joelson esteja orando pela vida dele e pelas crianças. Oremos. Deus bendito, Deus amado, nós te glorificamos e bendizemos o teu santo nome, Deus. E queremos, a Deus bendito, pedir, Deus, que o Senhor esteja nesse momento, Deus, acompanhando as crianças, ó Deus, que irão para as suas salas, orientado pelas suas tias, que possam, ó Deus amado, estar com a sua mente aberta, ó Deus, para que receba, Deus, aquilo que as suas titias têm preparados para elas e que o Senhor, ó Deus, abençoe cada uma delas, ó Deus, cada família aqui representada através dessas crianças, ó Deus. Deus bendito, eu quero te entregar o mensageiro desta noite, Senhor. Que, ó Deus amado, o Senhor coloque, ó Deus amado, o Espírito Santo, Deus, fortalecido cada vez mais na presença do teu servo, ó Deus. Que ele sinta, ó Deus, fortalecido em ti, Senhor. E que ele, ó Deus, traga, ó Deus, transmita aquilo que o Senhor já colocou em seu coração, ó Deus. Porque ele tem, ó Deus amado, buscado a tua presença, ó Deus. Ele tem se entregado a ti, a sua vida, a vida da sua família, ó Deus. E por isso, ó Deus amado, nós te bendizemos e te pedimos, ó Deus, que seja a tua voz falando aos nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. O pastor hoje me deu essa missão e, como eu sempre falo para os jovens, soldado no quartel, então a gente não corre, né? A gente vai para a batalha. E ele sempre me chamou para pregar quarta-feira. Aí ele me ligou esses dias, né? Estava em casa, a Beatriz estava deitada. Irmão, preciso da sua ajuda. Eu falei, lá vem. Fala, pastor. Você vai pregar domingo, dia 10. Fica tranquilo, de manhã não, à noite. Eu, tá bom. Dia 10, né? Eu falei, pastor, hoje é dia 2. Ele, não, vai lá. Aí eu cheguei na Bíblia, falei, beleza. Pastor, que eu pregue dia 10. Ela, é você e ele. Legal, muito obrigado. Mas aqui estamos, e ele me passou esse tema, eu fiquei encantado, porque a gente já tinha preparado um outro tema para o mês da juventude, que é aquele famoso grito que a gente sempre solta do ainda bem que eu vim. Só que Deus tinha algo melhor preparado. E quando a gente vê esse tema, o extraordinário em nós, eu fiquei pensando justamente neste tema, que a gente se questiona muito aonde está Deus, e a gente tem Ele dentro do nosso coração. Então, você não precisa ver o extraordinário, porque o extraordinário já está em você. Só que você precisa dar alguns passos
para esse extraordinário falar através de você. E aí, aproveitando que hoje a gente se comemora o Dia dos Pais, eu não vim aqui ensinar nenhum pai a criar filho, mas eu queria falar um pouquinho, né? O nosso texto base da mensagem de hoje vai ser Êxodo, capítulo 20, versículo 12. E a gente tem o subtema de Eu estava lá. A fé que transmite entre gerações. E Êxodo capítulo 20 diz assim: Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. E aí, vocês podem se perguntar, como você quer falar para os pais e honrar pai e mãe? Mas eu não quero falar para os pais, eu quero falar para todos, principalmente para os jovens. Honrar pai e mãe é de suma importância, porque é um dos mandamentos, é uma das ordenanças que o Senhor nos deu. E aí, eu fui pesquisar sobre a história de Noé. Eu acho que aquele homem justo, íntegro, fiel ao Senhor, né? O Senhor fala isso para ele. E aí a gente se pergunta, o que Deus viu em Noé? A gente tem, naquele período, antes de Noé construir a arca, estava tudo um reboliço total. A gente vê isso na Bíblia, lá em Gênesis, a partir do capítulo 4. E no capítulo 5 a gente começa a ver a linhagem de Adão, né? Que Noé é da linhagem de Adão. Noé, se eu não me engano, é o 10º descendente de Adão, e o pai de Noé é Lameque. E Noé tem seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E ao construir a arca, ele demorou cerca de 120 anos, e ele já tinha 400 anos quando o Senhor pediu para ele construir a arca. E eu fiquei se perguntando, falei, caramba, 400 anos. E às vezes a gente chega aos 40 e já está reclamando. Eu nem cheguei lá ainda. Mas a gente muitas das vezes reclama daquilo que Deus pede para a gente fazer. Agora imagina você construir um grande barco, onde você teria que procurar madeira, tratar a madeira, cortar e depois pegar lá os rebocos para tapar os buracos, e depois você ainda teria que pegar um casal de cada animal para colocar na arca, além da sua família. Porque dentre aquele povoado, dentro daquele povo, somente a família de Noé foi salva. Foi Noé, sua esposa, seus 3 filhos e a nora. E o que isso tem a ver com o Dia dos Pais? Noé foi um exemplo de pai. Porque se ele não fosse cheio da presença do Senhor, não estivesse na presença do Senhor, a sua casa também não estaria. E os exemplos que eu quero trazer para a gente hoje é que Noé é gente como a gente. Como assim? Ele viveu há milhares e milhares de anos atrás. Noé era justo. E a gente consegue ver lá em Gênesis, capítulo 6, versículo 18. Abre, por favor, Thalita. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, a tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo. Ou seja, Noé sempre foi justo, sempre esteve no caminho do Senhor. E Noé era tão justo e a sua fé era tão autêntica, que nosso querido Paulo traz isso para a gente lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. E aí, voltando para Gênesis, ainda no capítulo 6, versículo 9, a gente entende que ele andava com Deus, e ele era um proclamador da justiça. A gente também vê isso em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Só que, como eu falei que não era gente como a gente, ao finalizar tudo isso, teve dilúvio, né?
todo mundo sabe dessa história. E quando chega lá no capítulo 10, no final do capítulo 9, Noé ele precisa voltar à vinha. Ou seja, ele precisa voltar a trabalhar, pôr a mão no arado. Noé, segundo a Bíblia, foi um dos primeiros vinheiros que existiu na época, né? Plantador de uva e assim sucessivamente, fazendo a vinha. E, infelizmente, Noé teve um incidente, que ele veio a pecar. Então, o que eu quero trazer com isso? Que não é gente como a gente. A gente está no Senhor, a gente é do Senhor, a gente batalha em busca da perfeição, só que nós não somos perfeitos, a gente sempre vai falhar. E assim como Noé, nós precisamos, quando errar, reconhecermos que nós temos um Deus, que Ele é extraordinário a tal ponto de te perdoar. Amém. Glória a Deus. E aí, eu queria trazer que é um tempo da gente refletir sobre o legado de fé. Quando a gente fala que a fé que se transmite entre gerações, é porque é aquela fé que vai de pai para filho. E muitas das vezes essa fé também vai de filho para pai. Quando você não tem os seus pais no caminho do Senhor, é você quem faz esse papel. Os papéis se invertem. Mas a gente entende que Deus nos capacita. E como assim Deus nos capacita? 2 João, capítulo 2, versículo 14. Segunda João 2,14. Desculpa, 1 João, desculpa, eu falei errado. Eu me confundi. 1 João 2,14 retrata pra gente que diz assim, crianças, ou em outras versões diz, eu vos escrevi pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Só que para os jovens a gente se apega muito na parte B, que diz, eu vos escrevi jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está contigo, em vós, e já vencestes o maligno. Então, se eu tenho ciência de que eu já venci o maligno, por que eu vou temer? Né? A gente tem um louvor que fala, temer por quê? E aí a gente fica se perguntando, será que naquela época era muito mais fácil seguir a Jesus do que é hoje? Hoje a gente tem muitas coisas que nos levam a se afastar de Jesus. Hoje de manhã a gente estava falando na escola dominical que o telefone ele é algo maravilhoso, porque ele nos ajuda a ter a praticidade de encontrar algumas coisas. Só que muitas pessoas usam também para o lado mal. Como a gente vê adultos se relacionando com crianças, e assim por aí vai. Eu não quero entrar nesse mérito, mas isso quer dizer que só o telefone é bom e é ruim? Não. A gente vê que enquanto a gente estuda a Bíblia para poder levar a palavra de Deus, alguns estudam a Bíblia para querer quebrar a palavra de Deus. E o extraordinário acontece quando a gente se entrega a tal ponto de que o que vem de lá não nos atinge. O extraordinário acontece quando as pessoas passam por você na rua e já falam assim, você é crente, não é? Porque há um brilho em você diferente. E esse brilho você muitas das vezes não precisa dizer assim, eu não vou a determinado local, não vou a determinada coisa porque eu sou crente. Não, as pessoas já falam com você assim, pô cara, não vai não, você é da igreja. Só que eu aprendo com o meu pastor que eu posso estar naquele lugar evangelizando. A gente teve o dia da Bíblia e isso ficou gravado na minha memória porque a gente estava lá na praça, pregando, cantando, louvando, e daqui a pouco o pastor sumiu.
Aí o Luiz estava lá no carro de som assim, cadê o pastor? Quando a gente olhou para o outro lado, o pastor estava lá no bar da frente, do João Andrade, sentado na mesa com duas pessoas, as pessoas bebendo, e ele ali. E quando a gente menos espera, aquelas pessoas pararam de beber, ficaram prestando atenção no nosso culto. E aí, será que se o pastor não tivesse tido essa atitude, a semente não teria sido plantada ali? Aconteceu uma situação que as pessoas falaram assim para mim uma vez: a gente vai se reunir em tal lugar, mas não vai não, porque a gente vai estar bebendo e você não bebe. Eu falei, eu vou. E aí eu fui, cheguei lá, tomei minha Coca-Cola, foi até um futebol, a gente jogou futebol, tomei minha Coca-Cola, eles tomaram lá o negócio deles. E ele falou para mim assim, caraca, você é alegre, você se diverte, você brinca, sem botar uma gota de álcool na boca. Eu falei assim, cara, eu não preciso de me alegrar por causa disso, eu já tenho Deus que é a minha alegria. Ele, como assim? Eu falei, é tudo que eu precisava. Vamos lá. Aí eu comecei a explicar. A gente não precisa se anular 100% de tudo. Eu só não posso escandalizar a Deus. Certo dia eu estava em um lugar, tomando um Guaraná Antártica, e tinha duas pessoas na mesa, estavam tomando cerveja. Passou um irmãozinho, ficou me olhando. Eu falei assim, olhando meu pastor. Pastor, aí isso meu irmão, descansa o coração. Porque infelizmente a gente acaba julgando mais quem está aqui dentro do que quem está lá fora. Só que a gente esquece que para o extraordinário brilhar através da gente, a gente precisa se entregar, criar essa intimidade. E como que eu crio essa intimidade? Sendo exemplo, buscando, lendo. Ontem eu estava com o Carlos Henrique com o Lucas. Foi ontem, foi? Foi. E aí eles me deixaram em casa. E eu falei assim, pô, vou estudar. Daqui a pouco chega a Bia lanchando. Eu falei assim... Tem pra mim não? Não, falei, já? São que horas? 10h30. Falei, não é possível. E quando você se doa a tal ponto, a hora passa que você não vê. E sabe o que é o mais interessante? Que muitas das vezes esse tempo que a gente acha que não tem, a gente encontra para ficar mexendo no celular. Muitas das vezes esse tempo que a gente acha que não tem para cuidar da nossa saúde, para cuidar da nossa vida espiritual, a gente gasta assistindo uma televisão, uma novela que não vai te acrescentar em nada. Viver o extraordinário é você se abdicar das suas vontades para viver a vontade de Deus. Viver o extraordinário, aquele extraordinário que habita dentro de ti, é você saber que aquela fé que é do tamanho de uma semente de mostarda, muitas das vezes você precisa quebrar. Mas por que você vai quebrar essa semente? Para você pegar e plantar em outros corações. Mas sabendo que não é você que vai fazer, mas sim Deus. Deus está apenas te usando para ser canal na vida do próximo. A gente conversou hoje de manhã também. E foi algo que, do nada assim, soltou. Sabe aquele símbolozinho da reciclagem? Né, que são 3 setinhas? Esse símbolo dessa reciclagem é como se fosse um ciclo na nossa vida. A primeira setinha é a partir do momento que você busca, se ajoelha e ora. E aí tem um espaçozinho, e esse espaço é justamente aquele processo que você precisa passar. E a segunda setinha é como se fosse você evoluindo, subindo de degraus. Sabe quando você se converte e do nada você é posto à prova? É justamente isso. E as pessoas que mais deveriam te apoiar vão te julgar, mas é você saber que, assim como Daniel falou hoje de manhã, a gente ser discípulo e discipulador é a gente defender o nosso discípulo. Como assim? Se eu começo a conversar com uma pessoa e a partir dali eu começo a discipular, começo a falar de Jesus, começo a trazer aquela pessoa para dentro da casa do Pai, e de repente aquela pessoa se prepara a tal ponto de discipular outro. Enquanto ela está lá, a gente está de joelhos orando, levando flechada nas costas. Porque o mundo espiritual a gente não vê, mas é o tempo todo a gente sendo bombardeado. Paulo, ele é taxado como
A gente fala de Paulo, a gente lembra, dificilmente vai lembrar das cartas que ele escreveu. Dificilmente a gente vai lembrar das prisões que ele precisou passar, dos naufrágios que ele enfrentou, mas a gente lembra de Paulo como aquele anticristo, que só perseguia e matava os cristãos. Só que a gente se esquece de uma pessoa ali muito interessante, que é Barnabé. Que quando Deus fala com ele para ele cuidar de Paulo, ele tinha todos os motivos de correr, mas ele vai, sabendo que ele poderia até mesmo ser morto por Paulo, mas ele vai. Isso é você viver o extraordinário. Sabe quando você apenas vai sem rumo? Vai. Eu uma vez pedi uma porta de emprego a Deus e Deus abriu de uma forma assim inimaginável. Onde eu estava formado há mais de 10 anos, eu não lembrava nem o que era a primeira NR. Eu falei assim, meu Deus, e agora? Eu falei, vamos embora. E graças a Deus deu certo. Mas a nossa fé tem que ser assim. A mesma coragem que a gente tem de acordar cedo. Às vezes, me dá pena do meu sogro, às vezes sai de casa 2h30 da manhã, coitado. Às vezes a disposição que a gente tem de acordar cedo, para ir trabalhar, para chegar lá, bater o nosso ponto, a gente tem que ter para bater o ponto para ler a palavra de Deus. Viver o extraordinário é você se abdicar a tal ponto de, se eu acordo 4 horas para trabalhar, eu posso acordar 3h30 e ter meia hora ali com Deus. Ah, mas é pouco. Pode parecer pouco, mas isso vai se tornar muito uma hora. Porque essa meia hora que você teve com Deus, daqui a pouco multiplica. E vai se multiplicando. E a gente não precisa ser reconhecido por isso. O que mais me deixa feliz é ver as pessoas trabalhando a tal ponto de que elas não precisam ser reconhecidas. E aí, trazendo a questão do pai, ensinar o teu filho, não precisou ser reconhecido por aqueles todos ali, pelo que ele está fazendo, só que na verdade ele foi julgado, hostilizado, talvez até xingado, que a gente não sabe. Mas tem um personagem muito interessante na Bíblia que, quando eu li essa passagem, me marca muito. Está Jesus com a multidão e a multidão tem fome. E ninguém tem nada. E aí eu me imagino Judas, que era o tesoureiro lá, contando as moedas, no fundo da bolsa para comprar algo para aquelas pessoas. Só que do nada, mestre, tem um menino com 5 cestos, com 5 pães e 2 peixinhos. Glória a Deus, vocês leram a Bíblia. E aí aquele menino estava ali. Mas aquele menino tem um papel tão interessante que a gente fala sobre a multiplicação, a gente fala sobre todo mundo, menos sobre ele. Porque a Bíblia não relata seu nome, idade, tamanho, genealogia, nada, mas ele estava apenas ali, vivendo o extraordinário. Viver o extraordinário é você saber que você não precisa ser reconhecido, que apenas o Espírito Santo vai ser reconhecido através da sua vida. E ele foi tão generoso ao ponto de ele nem saber se ele iria comer, apenas cedeu o seu cesto lá com os 5 pães e 2 peixinhos. E a multiplicação foi tanta que se encheram vasos e vasos e vasos. Irmão, sabe o que isso nos ensina? Que muitas das vezes a gente quer usar a igreja como palco, a gente quer ser maior do que Deus. Só que às vezes a gente precisa olhar Deus igual Lázaro, ao ponto de Jesus querer ir à casa de Lázaro. A gente vê na Bíblia que as pessoas convidavam Jesus para ir à sua casa, mas Lázaro foi o único que Jesus falou assim, desce que eu vou ter contigo. Tenha a sua casa santificada, pais, mães, filhos, ao ponto de Jesus entrar na tua casa sem precisar pedir. Ao ponto de as pessoas reconhecerem que Jesus habita em você. Você refletir o brilho do Espírito Santo. É você olhar para o Jorginho e falar assim, caramba, o Jorginho está mais bonito. Não, é o Espírito Santo na vida dele. A Paula vai achar, hein, pode? Não. Sabe, seja luz por onde você passar. Seja luz por onde você caminhar. Esse menino aqui não sabe.
Mas sempre que eu vou a São Gonçalo, as pessoas me falam dele. Olha, o Lucas. Eu falo, lá vem. Você conhece o Lucas? Eu falei, Lucas é meu irmão. Então eu não vou falar não. Eu falei, não, pode falar. Se ele fez alguma besteira, eu já li para ele agora, ele sabe disso. Não tenho o que reclamar. E não vou falar as qualidades, senão ele vai ficar se achando. Ele é desse. Mas muito me orgulha porque nós temos 25 anos de amizade. E ver de onde a gente saiu e aonde a gente chegou é muito maravilhoso. Porque isso não foi a gente, foi Deus. E ver, não me colocando melhor do que ele, mas você ver o passado do Lucas e ver onde o Lucas está chegando hoje, é você entender que ele não precisa nem abrir a boca para dizer que é cristão. Outro dia teve um menino que trabalhou com ele que ele não sei como conseguiu meu número e me ligou. Cara, que dia abençoador para trabalhar com o Lucas. Eu falei, eu estou sendo muito mais abençoado que você. E aí a gente para e pensa que, da mesma forma que aqueles pães e peixes foram multiplicados, a palavra do Senhor e a presença do Senhor vai sendo multiplicada através de nossas vidas. Às vezes com um bater ali na bateria do Emerson, às vezes com o Marley ali na sua percussão, e a gente não sabe, mas sempre tem alguém nos observando. E muitas das vezes, com apenas uma virada na bateria, você fala profundamente na vida de uma pessoa. Nós somos observados o tempo todo. Muitas das vezes nós somos mais vigiados do que aqueles presos que estão dentro do presídio. Só que nós somos vigiados para sermos julgados pela sociedade. Só que quando a gente reflete o brilho do Espírito Santo, o reflexo os cega. Porque eles ficam desnorteados a tal ponto de querer saber quem é esse. Aleluia. Irmãos, para concluir a mensagem, você ter uma vida na vida, você ser discipulador, você ser um discípulo multiplicador, você ter aquela vida na vida de eu não consigo, eu prefiro primeiro largar os meus vícios para depois seguir a Deus. Não, vem comigo, vamos juntos. Sabendo que vai ter recaídas, sabendo que vai rolar alguns desejos no meio do caminho, mas vamos juntos, de mãos dadas, orando, jejuando, intercedendo, clamando. É fácil? Em nenhum momento vai ser, mas é preciso. É preciso porque, assim como o pastor falou hoje de manhã, as gerações elas vêm e vão. Só que a gente precisa preparar aqueles que estão vindo, para que quando a gente for para a casa do Senhor, aqueles que ficarem aqui continuem o nosso legado. E a tal ponto de as pessoas olharem para você e falar assim, cara, eu vi a transformação que foi na vida do Wagner, eu estava lá. A tal ponto de o Bernardo, quando crescer, falar assim, eu vi o que meu pai e minha mãe faziam, eu estava lá, e é isso que eu quero fazer com os meus filhos. E aí essa semana eu tive o prazer de ouvir um amigo dizer assim, quem aqui tem filho menina? E aquilo, eu falei, caramba, interessante. Você se casaria com a sua filha? Será que você seria um espelho para sua filha querer escolher um parceiro igual a você? Será que você tem uma vida tão justa, sensata, cheia de fé, que a sua filha escolheria uma pessoa para seguir? Será que vocês, mães, seriam um exemplo para os seus filhos escolherem uma pessoa para ter ao seu lado? Uma pessoa de fé? E aí eu fiquei pensando nisso e pensei no que a Mariana falou um tempo atrás, que ela falou assim, eu já oro... Desculpa, isso. Calma aí. Desculpa. Eu já oro pelo meu genro. Falei, gente, a Lavínia tem 5 anos, que é isso? Mas isso é verídico. A gente não sabe o que vem, a gente não sabe. São criações distintas, são situações diferentes, mas que uma hora pode causar choque. Só que se a gente tem uma vida centrada na presença do Senhor, transborda da presença do Senhor, as nossas escolhas vão fazer a diferença na vida dos nossos filhos. E assim, a gente vê que, como a gente leu em Êxodo 20, honrar seu pai e sua mãe não significa que você tem que pegar ali e dar um carro luxuoso. Claro, se você tiver condições de fazer isso, amém. Mas honrar pai e mãe é você ser um filho digno, cheio de fé,
resplandecer essa fé, multiplicar esta fé. É você saber que o seu pai, a sua mãe tem tal confiança em você, que quando você estiver trabalhando para a obra, ele está descansado. Amém, glória a Deus. É fácil? Não é, porque eu vejo o sofrimento que está acontecendo lá na nossa família agora, com a Maria Eduarda lá na Marinha, e eu fico, caramba, eu não sei o que fazer para cessar esse sofrimento. Só que vocês pais criam seus filhos sabendo que em um determinado momento eles vão bater asas e vão voar, mas ninguém nunca está preparado para isso. E assim também a nossa vida é cristã. O pastor, ele orou, e hoje a igreja tem 2 seminaristas, só que amanhã esses 2 seminaristas vão estar pelo campo peregrinando. E a gente precisa entender que a vida é assim. Assim como nós temos o pastor Joelson, o pastor Cabral, o pastor Birajara, o pastor Wellington, eles estão aqui hoje com a gente, mas talvez amanhã não vão estar. Vão estar no campo, vão estar no arado. E quando Deus fala assim, ide por todo o mundo e pregai o evangelho, é saber que se eu ser um discípulo multiplicador, aquele irmão que está lá, eu preciso ter um alvo nas minhas costas, estar de joelho orando, para que ele não seja atingido e não caia, ele continua, ele persista. E você está aqui, de uma forma indireta, mas direta, zelando e cuidando da vida dele. A tal ponto de você não estar lá, mas ele saber que você estava realmente lá, com as suas orações. A gente se faz mais presente com as nossas orações do que tentando agradar a pessoa de alguma forma. Às vezes a gente acaba até com nossa insistência afastando a pessoa. E muitas das vezes o primeiro passo é joelho no chão e o rosto no pó. É orar sem cessar. É orar sabendo que o objetivo será alcançado. Será alcançado a tal ponto de que Noé aconteceu lá em Gênesis e Paulo lembrou dele lá em Hebreus. Isso é incrível. Porque Paulo não estava lá, mas ele sabe, ele conseguiu entender na Escritura que ele teve vida na vida. E assim a gente consegue usar Noé e entender que Noé é como a gente como a gente. Vai acertar, vai errar, vai cair, vai levantar, sabendo que a gente pode sacudir a poeira, segurar na mão de Deus e seguir em frente. Mas a gente também pode pegar o nosso amigo e não julgá-lo, sacudir a poeira dele também e seguir em frente. Às vezes é difícil, porque é um peso que muitas das vezes a gente não escolhe, mas é preciso, porque Deus nos capacita. Apenas isso. Eu nunca me vi pregando. A primeira vez que eu fui chamado para pregar, eu falei, Jesus, eu? Falei, caramba, mas eu falei assim, peraí, mas quem está colocando os impedimentos sou eu e não Deus. E é isso que muitas das vezes acontece. A gente, por vergonha, medo, a gente não avança. E a gente precisa avançar. Seguir e viver o extraordinário. Viver o extraordinário a tal ponto de que eu tenho certeza que aqueles não queriam ir no nosso retiro que foi há 15 dias atrás, não queria que ele acabasse no final de tudo. Amém. Sabe aquele fechamento que vocês viram aqui? Aquilo foi só um copinho do maná que foi recebido lá. E a tia Luciene, vou trabalhar, mas estava lá, meu filho, em rios. Sabe o que é isso? É vida na vida. Vocês talvez não sabem, mas 70% dos acampantes daquele retiro foi através de vida na vida. Foi através de a gente orar, jejuar, e onde nós não tínhamos 20 jovens na nossa igreja, mas tínhamos 32 visitantes mais ou menos, né? Se a gente não tivesse ido para o arado, esses jovens não estariam lá. Esse menino bonito não estaria aqui. A mulher, que menino lindo. Sabe, é isso que nos agrada, é saber que apenas um passinho para frente gera um resultado a tal ponto de obrigado, Deus.
porque eu não quero ser reconhecido, mas que a tua palavra seja reconhecida através de mim. E a vida na vida é assim. É a gente saber que nesse mês da juventude nós possamos ser lembrados por algo essencial: a fé e um legado. Que o nosso legado seja transmitir a nossa fé. Que o nosso legado para a nossa família seja mostrar a nossa fé. Para o nosso vizinho, mostrar a nossa fé. E assim multiplicando e multiplicando e multiplicando. E como diz a nossa lição 7 da escola dominical, e assim a gente gera discípulo e discípulo e discípulo. E quando você menos esperar, você já gerando mais discípulos e discípulos e discípulos. Não gere seguidores para ti. Não gere seguidores ao ponto de: é muito bom fazer um estudo com o pastor Joelson. Vamos lá, mas o que tem lá? Ah, ele lê a Bíblia lá, e a gente ri, brinca, come e vai embora. Mas seja um discípulo ao ponto de criar discípulos para Jesus e não seguidores. Porque um seguidor, ele vai seguir aquilo que você diz. E um discípulo, ele vai multiplicar aquilo que o Pai nos ensina. Amém? Então, irmãos, concluindo, viver o extraordinário é ter vida na vida. A vida na vida está ao ponto de a pessoa falar assim: eu conheci a Deus na vida do meu pai, na vida da minha mãe, na vida do meu amigo, na vida dos meus filhos. Eu conheci a Deus na vida do meu amigo. E conhecer a Deus não é tão difícil, basta a gente querer criar intimidade. E como o pastor fala muito de livros, eu vou falar mais uma vez um livro que eu achei muito interessante, que Deus não tem os seus escolhidos, Ele tem os seus íntimos. Então, se você vê um irmãozinho sendo abençoado, não é porque ele foi um escolhido por Deus, é porque ele tem intimidade com o Pai. Então, não tenha inveja do seu irmão, mas sim procure mudar a sua vida ao ponto de estudar, orar e buscar. Sabe aquele filho que muitas das vezes dá trabalho? Será que não é também por conta do que você faz? Sabe aquele filho que não te dá trabalho? É por conta daquilo que você também faz. Sabe quando muitas das vezes eu chego lá na casa do Lucas e escuto uma vozinha assim, fininha, cantando, e a gente fala assim: a Paola está aí. E assim, parece algo tão bobo, mas aquela criança, quando ela está na casa dela cantando, ela abençoa tanto e ela multiplica tanto que ninguém às vezes para imaginar. Ah, mas hoje foi só um louvor. Não foi. Que fala aos nossos corações. Então, ter vida na vida é você saber que, independente de onde você veio, Deus vai te transformar, vai te honrar, e a sua família vai seguir a sua linhagem. E assim, a herança para os seus filhos será sempre a fé, e a fé no Senhor. Amém? Amém? Agradeço a minha oportunidade. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Queria chamar o nosso diácono Eliasíbio. Amém. Amém. Boa noite, amados. Boa noite. Muito bom, né? Mês da juventude. Eu já fui jovem também, sabia? Não tem muito tempo não. Não tem muito tempo não. Nosso tempo também tinha mês da juventude, tá? E a gente fazia um movimento danado. Mas é muito bom, tá? Nosso pastor hoje está cuidando da outra parte da igreja, lá da congregação. Tem que cuidar também, né? E deixou a responsabilidade conosco por aqui. E eu fico muito tranquilo, sabendo que nós temos essa juventude, sabemos que nós temos pastores aqui nos dando apoio, né? E é muito tranquilo ser vice-presidente dessa igreja, essa galera toda, né? Trabalhando, apoiando. Eu queria dar os parabéns para o jovem Daniel, que pregou hoje de manhã, né, Daniel? Deus te abençoe. Domingo que vem eu não sei quem vai pregar.
E falando sobre discípulo. Irmão Lucas, seminarista. Lucas vai pegar essa primeira? Sou eu, mas não sou seminarista. Tá? Eu profetizo em nome de Jesus. Amém? Falando sobre discípulo, né, que o pregador falou muito hoje, né? Eu sou discípulo do meu pai. Toda a vida eu me espelhei, né, naquilo que meu pai fez. Eu peço sempre a Deus que me permita ser igual ao meu pai. Será que todos filhos, todos pais pode dizer assim, né? Ele já foi, tá? Mas eu peço sempre que eu seja o que meu pai foi. Meu pai foi um espelho para mim, espelho para muita gente, tá? E que nós possamos ter essa responsabilidade de ser esse espelho. Hoje você não tem filho ainda, né? Mas daqui a pouquinho já está chegando aí. Amém? Que Deus nos abençoe, né? Recebe? Bom, nós temos cantina, tá? Eu não sei o que vai ser. É o quê? Bolinha de aipim. Que Deus nos abençoe. O pregador vai estar à porta para receber. O pregador vai estar à porta, tá? E vamos orar, encerrando. Pedir o pastor Cabral que vem aqui. Vamos estar orando, encerrando esse culto. Vamos seguir a pessoa do louvor e vai terminar. Dispor de pé para orar. Eu quero deixar essa palavra aqui de João, 1 João, que eu acho que é muito profunda. Na minha tradução de jovens, eu vos escolhi, porque já venciste o maligno. E se mantenham nessa palavra, porque com certeza vocês farão proeza, ainda mais do que já têm feito. Pai Santo, em nome de Jesus, queremos te agradecer por esse dia, Senhor, o qual chamamos o Dia dos Pais. Quero te agradecer pelo meu pai, pela minha mãe, que foram bênçãos na minha vida, Senhor. Te agradeço também pelo pai que pude ser e tenho sido aos meus filhos, ó Deus. Graças a Deus a herança que deixo é a sua palavra, plantada nos corações de cada um deles. Obrigado, Senhor, porque ouvimos de um filho uma mensagem transformadora que fala, Senhor, e falou aos nossos corações que como os filhos do Deus Altíssimo, do nosso Pai maior, possamos sim, Deus, continuar nesta jornada para que todos alcancem, Senhor, para que nenhum deles se percam, ó Deus, fiquem à mercê desta arca tão grande que é o Teu Evangelho. Continue falando aos nossos corações. Continue, Senhor, nos preparando a cada dia para a vida, para podermos ser discipuladores, Senhor, e assim então poder levar a Tua palavra a todos aqueles que possam ouvir. Continue conosco. Oramos por amor de Jesus hoje e sempre. Amém e amém. Esse que vem nos abraçando.